Macroeconomia, renda e produto nacional. Parte 10, crises econômicas. Nós falamos do crescimento econômico, mas o que seria uma crise econômica? Seria uma situação em que a renda do país, ao invés de aumentar, ela diminui, tá? Então, o país entra em crise econômica, a gente considera, né, quando nós temos ali queda de produção, aumento do desemprego, mas isso não necessariamente um momento específico, né? Para caracterizar o que a gente chama de recessão, que é a crise, a gente precisa ter 2 trimestres seguidos de queda do PIB do país. E que fatores, basicamente, que causam a crise econômica? A gente pode ver aqui, por exemplo, um aumento de carga tributária. Vai desestimular as empresas a produzirem, né? Também vai ter impacto sobre o consumo, vai reduzir o nível de demanda agregada, portanto, você tem ali uma tendência a um menor nível de renda de equilíbrio no país. Outro fator seria a restrição ao crédito, que vai afetar tanto o consumo das famílias quanto o investimento das empresas. Outro fator, um terceiro fator, seriam expectativas pessimistas sobre os rumos da economia, uma crise de expectativas. Então, a princípio não tem nenhum fator que esteja afetando do lado real da economia, que a gente chama, né? Nem a demanda, nem a oferta, mas de repente os agentes econômicos têm uma incerteza sobre o futuro, geralmente relacionada a algum fator político, e se tornam mais cautelosos, começam a consumir menos, as empresas investem menos e contratam menos trabalhadores, portanto entra num ciclo recessivo. Também pode ser um aumento muito drástico das taxas de juros da economia, que vai ter impacto sobre o crédito, né? Tanto para o consumo das famílias, quanto para o investimento das empresas. E isso, obviamente, vai afetar o nível de utilização da capacidade instalada das empresas e também a expansão dessa capacidade na economia. Um outro fator, né, um quinto fator, seria um corte de gastos públicos. Como nós comentamos, os gastos do governo, eles são um componente muito importante da demanda agregada. Dependendo do país, o peso é maior, né? E que ele acaba tendo ali, caso o governo diminua os gastos, o impacto sobre a demanda agregada vai além do próprio redução, né? Por conta do multiplicador keynesiano funcionando do lado contrário. E um outro fator que a gente poderia listar aqui seriam crises no setor externo, que vai ter um impacto sobre a nossa demanda do setor externo, nossas exportações líquidas, né? A princípio, do ponto de vista do lado real da economia, seria isso. Mas uma crise no setor externo também vai afetar o fluxo de capital no país, vai afetar as expectativas econômicas do país e vai ter um efeito muito maior do que apenas a nossa demanda do setor externo. Bom, é isso, bons estudos e até a próxima aula.